Olá, aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick. Pra quem não conhece o canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos. Se inscreva no canal pra você ficar ciente dos próximos vídeos que estão vindo por aí. O meu tema de hoje é um dos meus temas favoritos. E eu vou explicar pra vocês por que é meu tema favorito. Eu sinto que muita gente que assiste meus vídeos, o feedback que eu tenho é sempre, nossa, até mesmo o grupo das mulheres. Muitas mulheres não participam dos grupos quando a gente fala sobre esse tema que eu vou falar, que é o tema da sombra. É difícil olhar para nossa sombra porque é a nossa parte inconsciente. Então, os temas que eu gosto de falar, que é escuridão, sombra, sexo, morte, eu gosto desses temas porque é dali que sai o nosso potencial, é da nossa escuridão, nosso potencial vem da nossa escuridão. Então, voltando, o que é a sombra, né? Qual a definição da sombra? A sombra é basicamente o inconsciente, são coisas que a gente faz, formas que a gente se comporta, parte da nossa personalidade. E eu quero lembrar vocês, eu sinto que nos meus vídeos parece que eu gosto de ficar... Tanto que eu já ouvi muitas pessoas em volta de mim falando, não é bom ficar pesquisando muito, ficar contemplando o que é a escuridão, o que é essa sombra, é melhor ficar na luz. E a necessidade, agora que eu tô gravando esse vídeo, que eu trabalho muito intuitivamente, começa a vir as coisas pra mim. Eu sinto que esse tema tá vindo pra mim no momento, porque eu tô no momento onde eu tô com paura do povo da espiritualidade. Eu tô, não sei se é parte da minha transição do estágio laranja, mas tem muita toxicidade no love and light da espiritualidade, que é tudo paz e amor, tudo é arco-íris, flores, é a luz, é a paz de Já. E eu sinto que grande parte de eu estar onde eu tô hoje foi por conta de integrar a minha sombra. Então essa sombra que a gente foge, que a gente repreende, que a gente não gosta de falar sobre, que a gente ignora, é dali que sai o nosso potencial. Pensa na barriga de uma mulher grávida. O ventre de uma mulher é onde está a semente da vida, é onde a vida nasce. Só que se você parar para ver o que é o ventre, é um lugar escuro. É um lugar onde a vida está sendo gerada, mas o bebê fica dentro de um casulo, basicamente, por muito tempo. E é dessa escuridão, desse nada, que vem a vida, que vem a luz, que as coisas acontecem nessa realidade. Mas para isso é aquela escuridão que nós mulheres carregamos no nosso ventre. Então, se você parar e pensar na vida do adulto, a gente somos seres cíclicos, a gente está o tempo inteiro se transformando. E é necessário a gente passar por esses períodos de escuridão na nossa vida, ou não só períodos, mas começar a olhar para nossa própria sombra para a gente conseguir ser um ser humano completo. Tem até uma frase do Jung que ele fala: eu prefiro ser inteiro do que ser bom. Então, novamente, o que é essa sombra? Essa sombra nada mais é do que a metade do que somos. Somos a luz e também somos a escuridão. E a gente carrega essa polaridade e é por isso que a gente existe nessa realidade, por conta da dualidade. Então, é uma dança do feminino e do masculino, do bem e do mal, da luz e da sombra. Então, é como se fosse uma gangorra, basicamente o símbolo do infinito. E essa dança é a dança que a gente segue na vida inteira, da sombra e da luz, do feminino e do masculino. E a gente fica ali, nunca vai ter um momento que a gente vai estar perfeito no masculino, no feminino, a sombra, na luz. A gente tá sempre fazendo essa dança com a vida, de se tornar mais quem a gente é. E parte de ser completo, do que o Jung define, né, como ser inteiro. Eu prefiro ser inteiro do que ser bom. Porque quando você só é bom, você não tá integrando o seu lado da sombra, o seu lado ruim. E a gente tem tendência, não só que a gente tem tendência, a gente foi basicamente domesticado na sociedade de que a gente assimila a sombra com todas as coisas ruins. E não só a sombra, mas a gente também assimila o feminino com coisas ruins. O feminino é a escuridão, porque realmente é a escuridão, é o ventre, né? E aí você para olhar para a natureza também. A natureza também tem um período que ela passa por essa época da sombra, que é o inverno, e é necessário que chova, que as sementes fertilizem no solo para que o solo se regenere e para que nasça flores e frutos. Só que é bonito olhar na natureza, tudo muda, fica bonito, as flores as folhas caem, neve, chuva. Só que quando a gente olha para o nosso próprio processo não é tão legal assim, a gente vê o quão cíclico que a gente é. E eu vejo que grande parte da minha vida
voltando, né, do porquê que a gente enxerga essa sombra desse jeito. Porque a sociedade ensinou a gente a enxergar sexo, morte, tanto que a gente não fala morreu, a gente fala faleceu, foi morar com o papai do céu, whatever. A gente nunca fala a palavra morte, morreu. Então a nossa imaturidade de lidar com o tema da morte, de lidar com essa sombra, de lidar com o sexo, é porque a gente tá onde a gente se sente incompleto. E a gente tá numa sociedade onde, apesar de ter as informações que a gente nunca teve tanta ansiedade e depressão na história da humanidade. Então, vale lembrar também que a gente tem a nossa própria sombra, né? E temos a sombra do coletivo. Então, o Eckhart Tolle fala isso no livro O Novo Mundo. Ele fala que é o corpo de dor. Você tem o seu corpo de dor, de acordo com suas próprias experiências, seu próprio processo. Tem a sombra da sua família, tem a sombra do coletivo, tem a sombra do seu país, da onde é o level de consciência, da onde você tá. E o Jung fala bastante dessa sombra do coletivo. Tanto que eu acho que os psicodélicos, eles são um ótimo exemplo de como é que essa sombra tá na nossa vida, né? De fazer essa sombra vir para a superfície pra gente olhar. Os psicodélicos é basicamente um pulo no desconhecido, nessa sombra, e é dali que a gente se renova. Então eu quero voltar sempre a essa consciência de que é nessa escuridão que a gente acha fertilização pra gente se tornar quem a gente é. É como se fosse, essa escuridão é como se fossem minerais para que a gente se torne um ser humano melhor. E outra coisa da escuridão é que, se você parar pra ver a sociedade do jeito que tá, a gente tá num ponto onde a gente tá fingindo ser feliz nessa história nessa altura do campeonato da sociedade. Se a gente olhar o que a gente tá fazendo com a natureza, os levels que a gente nega a nossa sombra, é passar perto de um morador de rua e ignorar o comercial das crianças da África. Não, eu não quero olhar aquilo, eu não quero olhar a minha sombra, que eu tenho um lado meu, que eu compro roupas que exploram pessoas na China, na Índia. Então, deixa eu não olhar pra isso, deixa eu me distrair com essas outras coisas aqui. E a gente tem várias formas de que a gente foge de si mesmo. Então, esse vídeo é um wake-up call mesmo pra gente começar a olhar pra dentro. Porque é fácil olhar para a sociedade, achar sombras na sociedade, achar sombras nos outros. Agora, na gente, é um processo super delicado. E eu tô num momento que eu tô reparando bastante no meu vitimismo. E eu vejo que o meu vitimismo vem, primeiramente, da sombra da minha família e também da sombra da sociedade. Muito também da sombra, eu sou uma mulher, então pra mim é meio que eu sou café com leite. Então eu tô observando isso. E eu vi que grande parte de eu conseguir me tornar um ser humano, pra eu conseguir me tornar um ser humano melhor, eu preciso começar a olhar pra essa sombra. E eu não tô mais na altura do campeonato que eu posso julgar as pessoas em volta de mim, ocupá-las por onde eu estou. Foi por causa de fulano, foi por causa da minha família, foi por causa do meu relacionamento. Não, sim, aconteceu. Tudo o que aconteceu na minha vida já estava no contrato da minha alma para eu experienciar aqui. Se eu tomar essa postura de que foi por causa de fulano que eu sou desse jeito, eu nunca vou olhar pro meu problema, porque eu tô responsabilizando outra pessoa. Então, a sombra tem muito disso também, de ocupar as pessoas em volta da gente. É tão delicado esse processo de olhar para nossa própria sombra, porque a gente está numa sociedade que nega essa sombra também, coletivamente, individualmente. Por exemplo, falar sobre sexo com outras pessoas não é fácil. As pessoas têm uma resistência muito grande, porque o sexo representa esse desconhecido, de onde é que a gente veio, a morte, para onde é que a gente vai, é um mistério, o que vai acontecer, é uma preocupação, é um não saber profundo que as pessoas não conseguem lidar com aquilo. Os psicodélicos é um outro tema tabu também, que obviamente que foi tornado ilegal porque a experiência psicodélica é incontrolável, ela não consegue se moldar nessa estrutura lógica da sociedade de hoje em dia. A característica das experiências psicodélicas são muito parecidas com as características do feminino, que é inesperado, que é o mistério, é a escuridão, é dali que a gente se renova, a gente descobre partes novas da gente, mas é necessário, né, as famosas bad trips. Muitas pessoas falam, eu tive uma bad trip, mas no final não foi mesmo, porque era realmente o que eu precisava. E eu tenho também eu não sei se o meu Pluto, que é em Escorpião, eu sei que eu adoro conversar sobre a escuridão, porque é ali que tá o nosso potencial. Pensa que aonde você tá hoje, o lugar que você ocupa na sua consciência, você tem um cano de luz, assim, né? Um tubo de luz. E é ali onde você acha que você é você tem aquela consciência.
todo o resto em volta desse lugar que você ocupa, desse cano, que é só luz, todo o resto é escuridão. Então pensa que quando a gente fala expansão da consciência, o que significa expandir a minha consciência? Significa que eu saí só desse caninho, que é esse corpo, e a minha consciência se expandiu porque o tamanho da minha luz que eu estou buscando dentro dessa escuridão é como se eu estivesse conquistando novos terrenos em volta de mim para que a minha luz aumente. Né? Então as pessoas veem aonde a gente tá, às vezes elas me veem feliz, elas me veem fazendo as coisas que eu tenho que fazer, mas ninguém sabe qual o level de profundidade que eu cheguei de escuridão para eu conseguir conquistar o espaço que eu ocupo agora. Então, a notícia boa é que a gente pode ocupar quanto espaço que a gente quiser, né? E a notícia ruim é que é um trabalho infinito, você pode continuar, que pra mim as duas notícias são boas, porque significa que o meu potencial de crescimento é infinito, mas é ver que esse crescimento tá em eu me colocando nessas situações diferentes e expandindo a minha consciência no level mental, no level físico do meu corpo. Grande parte é o corpo. Depois eu vou gravar um vídeo falando só da nossa conexão com o nosso corpo, quão é importante pra gente expandir a consciência, porque pensa que o nosso level de consciência é uma descarga elétrica que tá passando por esse corpo. Se o corpo não tá bom, ele não tem a capacidade de receber uma descarga elétrica maior. Então a gente acaba se limitando. Grande parte de conseguir... Tanto que essa escuridão, né, como é que integra essa sombra? Muitas partes dessa sombra é sexualidade, é a nossa força vital, é o que movimenta o nosso corpo aqui, é a força do sexo, é a força que faz a gente ir atrás das coisas, é a força que a gente tem dentro da gente. Então, quanto mais a gente antena esse corpo, né, a gente otimiza esse corpo para receber mais escuridão a gente consegue explorar e mais a nossa luz cresce, porque a luz o que é? Né? Eu gosto de falar da experiência psicodélica, depois eu vou falar, no começo desse vídeo eu vou falar um pouco sobre a sombra, e depois eu vou falar sobre práticas para você conseguir trabalhar nas suas sombras. Então, voltando à definição da sombra. São partes da gente que estão ali, que já são nossas, não é assim, que ainda tem, quando eu falei assim, que tem que conquistar novos terrenos, parece que tá lá fora. A sombra, ela já tá na gente, são coisas, muitas vezes, padrões que a gente tem automáticos, né, muito de padrão. A sombra é inconsciente, então são as coisas inconscientes que a gente faz que a gente não tá consciente. E é muito. 95% do nosso comportamento vem do nosso inconsciente. Somente 5% vem do nosso consciente. Esse é o trabalho do Bruce Lipton, não é algo que eu tô só falando aleatoriamente por falar. Quem quiser dar uma pesquisada no trabalho dele, ele trabalha com epigenéticas e ele fala bastante sobre o quanto que... quais são as formas, né, da gente mudar o nosso subconsciente, o nosso inconsciente. Então, quando eu tô dirigindo um carro, eu dirijo o carro frequentemente, então toda vez que eu dirijo, não é como se eu estivesse aprendendo a dirigir o carro toda vez, já tá no meu inconsciente, já foi feito o download de como é que é dirigir um carro. Então eu consigo dirigir o carro, eu consigo tomar uma bebida, eu consigo conversar com alguém, fazer várias coisas simultaneamente, porque já tá gravado no meu inconsciente, é uma coisa que eu faço automaticamente. Então, muito do nosso comportamento, eu acho que todos nós, a gente acaba se superestimando, achando que a gente... não, eu sou uma pessoa consciente, eu sou uma pessoa que sabe... Não, eu tenho consciência das coisas que eu faço, eu me olho bastante, eu trabalho bastante em mim. Mas não, a gente não trabalha. Nunca seja otimista quando é pra olhar pra nossa sombra, porque... Por que a sombra tá lá no escuro, né? Vamos falar de por que parte da gente tá lá no escuro e por que parte da gente é inconsciente. Primeiramente porque a gente não tem a capacidade de lidar com aquelas coisas, né? Eu acho que é muito importante relembrar isso antes de falar desse trabalho das sombras aqui, porque principalmente com psicodélicos, muitas pessoas usando psicodélicos quando elas não estão necessariamente prontas para utilizar essas ferramentas. E aí acaba tendo uma bad trip, por quê? Porque se a gente navega nessa realidade da forma que a gente navega e a gente tem a capacidade de enxergar o que a gente está enxergando, é porque a gente só consegue dar conta disso. Então, quando a gente entra em estados alternados de consciência, através de psicodélicos, ou meditação, ou breathwork, várias ferramentas aqui, a gente começa a olhar essas partes da gente que a gente não tinha visto antes. Então,
a gente tá tão consciente de mais coisas. Pensa que você tá consciente só da sua cabeça. Aí você toma um psicodélico, você se torna consciente de cada pedaço do seu corpo, cada parte do seu corpo que você tem consciência. Então, vamos fazer um exercício. Coloca a sua consciência na sua testa, nesse momento. Então, quando eu falo coloca a consciência na sua testa, você começa a sentir a sua testa. Como é que é a experiência do vento batendo? Você tem um ar diferente na sua frente, se é um vento, se tá quente, se tá frio, se tem sol na sua cabeça. Aí você coloca a sua consciência aqui. Agora eu falo, coloca a consciência no seu pé. E aí você vai lá pro pé, você sente o chão, qual que é a textura do chão, se tá frio, se tá quente, se tá batendo um vento, se faz algum som quando seu pé bate no chão. Então, pensa que nosso level aqui normal de realidade, a gente tá consciente de certas coisas. E porque a gente já teve muitos traumas de experiências de viver a vida, a gente não tá consciente de várias partes do nosso corpo. Tanto que parte do budismo, já tô entrando aqui em outras ruas, mas parte do budismo é você escanear o seu corpo inteiro e colocar a sua consciência em várias partes diferentes do seu corpo. Tipo, escanear da cabeça aos pés, e você fica escaneando ali. E aí, se eu falar pra você, bota a sua consciência na sua testa, no seu pé, na sua mão, aí você fala, não, peraí, eu só consigo fazer uma coisa de uma vez. Então, os psicodélicos, eles fazem a gente se tornar consciente de mais coisas ao mesmo tempo. Não só dessa realidade aqui que a gente tá, mas de outras realidades. E como é que essas outras realidades afetam a gente. E aí que a gente começa a ver coisas inconscientes que a gente faz, quando a gente tá numa experiência psicodélica, e fala, nossa, olha essa parte da minha personalidade, eu faço isso, eu nem sabia que eu tava fazendo isso. Então, quando a gente olha para essa sombra, é um trabalho que exige muita cautela, muito cuidado, extrema compaixão e auto-amor, porque quando a gente olha, é difícil olhar. É difícil olhar para nossa própria sombra. É super fácil definir, falar dos outros. Fulano tem isso, fulano faz aquilo. Sabe quando você chega perto de uma pessoa? Hoje, principalmente, que é comum. E a pessoa não consegue tirar a mão daquele vape. Aí ela tá... E então já é ali, você tá do lado da pessoa, você já começa a ver energeticamente quais são as coisas que a pessoa faz. E a pessoa tá fazendo aquilo é inconsciente. O fato dela tá fumando. O vício nada mais é do que não estar presente. Você quer estar em algum outro lugar do que naquele lugar que você tá naquele momento. Então, todos nós temos, não tô julgando as pessoas que usam vape, mas a gente tem café, cigarro, psicodélicos, a gente usa várias ferramentas para fugir, né? Porque se a gente sentar nesse corpo, os sentimentos vêm. Tanto que a meditação é um outro exemplo de trabalho das sombras, que quando você tá meditando, você começa a se tornar consciente de várias dores ali naquele corpo. Você fala, meu Deus do céu, eu nem sabia que tinha tudo isso no meu coração. Aí algumas pessoas começam... Eu já tive muitas experiências de meditação que eu comecei a chorar, porque assim, tudo que a gente faz no nosso dia a dia é pra fugir da gente mesmo, né? Tem até uma frase que fala... uma frase do Terence McKenna que ele fala: a gente já explorou, a gente já foi pra Lua, a gente já explorou as profundezas do oceano, mas a gente tem medo de olhar pra dentro da gente porque a gente sabe que é ali que tá tudo flutuando, que todas as como é que ele fala? As confusões estão flutuando juntamente. Então, olhar pra dentro é um ato de coragem. E vale lembrar também que, falando da sombra aqui, talvez se torne uma paixão de vocês também começar a trabalhar nessa sombra e ser mais de você mesma, porque a gente só vai conseguir ser completo quando a gente pegar essas partes da sombra. É igual o Joseph Campbell fala, a caverna que você tem medo de entrar esconde o tesouro que você procura. Então, navegando nessa escuridão que a gente acha as pérolas da nossa vida, que a gente acha o nosso propósito, que a gente acha a nossa essência, que a gente consegue ver que é ok eu ter essa sombra, todos porque por que a gente não consegue aceitar a sombra no outro? Porque a gente não aceitou a sombra dentro da gente ainda, a gente não viu que, sim, como ser humano nessa realidade, eu tenho uma parte da sombra, e é ok que eu tenha a sombra, essa sombra faz várias coisas que eu não gosto, são parte da minha personalidade, talvez que eu peguei geracional, que veio da minha família, ou que veio da sociedade, e é normal, todos os seres humanos têm compaixão com a gente, auto-amor e falar que não é ok, eu tenho partes de mim que eu ainda tô trabalhando em aceitar, mas elas são partes de mim também. Tanto que tem gente que tem uma sombra tão grande perto delas que
Isso não foi uma coisa que eu tô criando, foi uma coisa que o Matt Kahn falou num vídeo dele uma vez. Ele falou, tem gente que rejeita a sua própria sombra tanto que cria como se fosse uma ameba, assim, em volta da pessoa, uma sombra que fica, ai, viu o espírito, viu isso, não é a sombra da pessoa. Ela negou tanto que se desassociou dela e virou uma entidade em volta dela. Então, o trabalho da sombra, a gente vê, por exemplo, esses dias eu tava conversando com uma amiga e falou assim, o povo religioso, e a gente tava comentando como o povo religioso tem tantas repreensões, assim, sabe, de sexualidade, da sombra, da própria sombra. Obviamente por conta do cristianismo e das religiões, como o feminino foi retirado, porque o feminino também é a sexualidade, é a sensualidade, é a conexão com essa sombra, com essa escuridão, né? Então o feminino foi retirado da igreja católica e da maior parte das religiões, e é tudo enxergado com a toxicidade, a positividade tóxica. Eu tô tentando falar inglês e português ao mesmo tempo. E aí vem as pessoas que, não, eu não tenho a sombra, não, eu não sinto inveja. Ah, você já ouviu essa? Eu não sinto raiva. Eu não sinto raiva. E geralmente essas pessoas que falam eu não sinto raiva são as pessoas que têm mais raiva estocada dentro delas mesmas. Então, olhar pra essa sombra é olhar pra muita coisa repreendida. Aí meu amigo tava falando do povo religioso, né? Como tem casos de padre que estupra, ou casos de pessoas religiosas que tem todos aqueles fetiches, aquelas loucuras. E a forma que essa sombra, quando ela tem que vir pra superfície, ela precisa vir pra superfície, porque é só ali que entra em ebulição e a gente se torna um ser humano novo. E pra algumas pessoas aquela sombra ficou rejeitada, foi negada por tantos anos que começa a criar aquele negócio e eventualmente vai sair da pessoa, obviamente de forma inconsciente, mas de uma forma feia, seja através de abuso sexual, ou seja através de violência, né? Muitas pessoas que são impacientes, que têm, né, esse pavio curto, que tem essa sombra delas e não tem o domínio dessa sombra, porque não é que a gente quer lutar com essa sombra, a gente quer integrar essa sombra para que ela faça parte da nossa vida. E eu vejo, né, e a razão pela qual esse vídeo veio à tona nesse momento da minha vida é que eu parei pra pensar em todos os momentos que as pessoas falaram, olha, não vai nessa rua, que essa rua é escura. Deixa eu beber uma água aqui. Desculpa. Não entra nessa rua. Uma dessas ruas foi os psicodélicos. Não usa psicodélicos. Psicodélicos vai fazer o seu cérebro derreter. Use droga. Todas as drogas são ruins. Não toquem drogas. Não fale com pessoas que usam drogas. E aí chegou um ponto na minha vida que eu comecei a usar essas drogas. E o que aconteceu foi que minha mente explodiu. Eu era totalmente conservadora, religiosa, toda quietinha, timidazinha. E depois que eu comecei a experimentar essas substâncias, não só experimentar essas substâncias, né, os psicodélicos, mas meditação. Eu tava falando pro meu amigo ontem do quanto que a meditação, os retiros do Vipassana me mudaram. Meu primeiro retiro de Vipassana, eu era religiosa, eu era conservadora. Quando eu tava naquela semana de sentar com a minha mente, foi como se eu tivesse retirado toda a máscara que eu tinha do Brasil, porque eu mudei pra cá. Então eu tinha uma imagem a ser mantida, que era a minha imagem da luz, paz e amor. E aí, depois que eu vim pra cá, eu falei, nossa, eu posso ser quem eu quiser aqui, eu não conheço ninguém aqui, então eu não tenho uma imagem pra manter pra ninguém aqui. E foi aí que eu comecei a me explorar e eu fiquei mais louca. Eu lembro da minha irmã, o dia que eu saí da meditação, 10 dias, sem falar com ninguém, meditando o dia inteiro, 10 horas por dia de meditação, sem celular, sem poder olhar ninguém nos olhos, sem poder falar. E aí eu ligo pra minha irmã, a primeira pessoa que eu falo, e ela fala, nossa, você tá toda louca, o que é isso? Você acabou de sair de um retiro de meditação. Eu achei que você ia sair daí toda zen. E eu vi como a gente espera que esse caminho da espiritualidade torne a gente as pessoas mais amorosas do mundo, paz e amor, zen. Nossa, se alguém fizer alguma coisa comigo, eu não vou revidar porque eu sou da luz agora, eu não faço essas coisas. O quanto que a gente rejeita a nossa sombra, né? Essa comunidade da espiritualidade. Esses dias eu fui no círculo de mulheres e eu tava falando alguma coisa assim, eu fui fudida por Deus, né? Uma coisa assim, que foi essas palavras que eu usei. Aí ela falou, nossa, que ridículo você falar isso. Eu falei, não, tô falando sério, eu sou fudida pela vida o tempo inteiro, eu não tô falando que é ruim, né? Tanto que ser fudida pode ser no sentido de sexo, também pode ser no sentido bom, a vida tá me fudendo e eu tô
embracing, né? Eu tô acolhendo tudo porque eu sei que é da forma que eu vou crescer. Mas elas ficaram chocadas, uma roda de mulheres de espiritualidade ficaram chocadas, que falaram, nossa, que ridículo você falar dessa forma. E também ninguém fala sobre sexo, é aquele negócio de, ai, parece freira, parece um grupo de religião. A espiritualidade atualmente é a nova religião. É a nova religião. Negando a sombra novamente, fingindo que a gente não tem essas partes da gente. Imagina eu chegar aqui e falar de um vídeo da sombra e fingir que eu não tenho a sombra dentro de mim e falar pros outros o que as pessoas têm que fazer. Então, esse vídeo é um convite pra gente olhar pra dentro da gente, aonde é, porque é fácil falar, ah, mas eu tinha feito isso, mas fulano também fez aquilo. Mas a gente não é mais criança, a gente tá na altura do campeonato que a gente vai começar a olhar pra nossa sombra. Então, eu vi que falaram pra não entrar na rua dos psicodélicos. Entrei na rua dos psicodélicos e tô tendo the time of my life. Tô super me divertindo. Até então, tá, uau. Nunca que eu pensei na minha vida que eu poderia me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então, let's fucking go. Agora, falaram pra eu não entrar na rua do sexo também. Não toca no seu corpo, não se masturbe, não faça sexo, não faça nada louco, né, na cama, não experimente essas coisas, isso daqui, isso é errado, isso não é a nova espiritualidade de agora, não pode fazer isso porque não é da espiritualidade, não pode dançar funk porque você é da espiritualidade. É a nova religião, a espiritualidade é a nova religião. E aí eu tô vendo que toda vez que eu entro nessas ruas, eu tô me divertindo pra caramba. E no final a gente não tá aqui só pra sofrer, a gente tá aqui pra viver a nossa vida, a gente tá aqui pra trazer a nossa energia, pra ancorar a nossa frequência aqui nessa realidade. E essa frequência, pra eu ser honesto com vocês, não é de só luz. A gente tá aqui, a nossa excentricidade, o nosso potencial, o que é essa escuridão? Essa escuridão que tem no ventre da mulher e também tem na nossa vida e é onde a gente se tempera, a matéria-prima da realidade. É onde a realidade se materializa através dessa escuridão. É mergulhando, entrando, tanto que tem uma outra quote do Joseph Campbell que ele fala, você entra na caverna onde é mais escuro. Aonde não tem, aonde já tem um caminho ou é pavimentado, é o caminho de outra pessoa. Então você entra na floresta, você navega a vida aonde for mais difícil, aonde for emocionalmente mais difícil. E olhar pra sombra é muito fácil, é muito fácil. Agora eu acho que eu vou começar a falar de como é que a gente olha pra essas sombras, porque eu sei que eu vou falar bastante ainda, porque são muitas ferramentas que tem. Então vamos lá. A primeira delas, pra mim, né, porque eu trabalho com isso, são os psicodélicos. É uma ótima forma de olhar essa sombra. Só que eu quero trazer a consciência de que não é uma pílula mágica. Eu tenho a consciência de que todas as vezes que eu uso o psicodélico, eu vou encontrar a minha sombra. Então eu não entro na experiência achando que vai ser tudo paz e amor. E também talvez seja coisa da minha personalidade, porque eu honro tanto esse meu lado da sombra e cada vez estou honrando mais a minha sexualidade, minha conexão com o meu corpo, o fato de como eu enxergo a morte, de como isso faz a minha vida ser muito melhor, porque eu tô acolhendo aquela parte de mim também. E ver hoje, eu sou um ser humano, eu cago, eu faço sexo, eu como, às vezes eu tô fedida. Então são essas partes o Ram Dass chamava de humanity, a nossa humanidade, o fato de que a gente é um ser humano frágil nessa realidade e a gente tosse, a gente vomita, a gente caga e é normal. Então eu não vou ficar fingindo que eu não sou um ser humano. E parte de ser um ser humano nessa realidade é ter uma sombra, é ter uma parte de mim que eu não tô consciente e enxergar essa parte e ver que às vezes essa parte sou eu também. Algumas pessoas me chamam de grossa, mas eu vejo como eu sou prática. E as pessoas que eu tenho do meu lado, elas conseguem lidar com essa parte da minha sombra, de que eu sou direta, né? E eu não sei se é porque eu sou fascinada com essa escuridão, que pra mim eu gosto dos psicodélicos. Eu acredito que porque eles tragam essa escuridão também. Mas psicodélicos é algo que a gente entra em outro level de consciência. Assim como essas outras ferramentas que eu vou falar, elas funcionam de forma parecida, né? Mas é diferente. Os psicodélicos é um mergulho mesmo, não é uma coisa que você tá botando o pezinho na água pra ver, a não ser que você comece pequeno. Se você quiser utilizar os psicodélicos pra fazer o trabalho das sombras, eu recomendo que você comece pequenininho, porque
É muito comum ouvir que as pessoas experimentaram psicodélicos, elas tiveram uma experiência péssima porque elas tomaram demais ou elas não estavam no ambiente certo, elas se traumatizaram e saem falando mal dos psicodélicos. Não, use de uma forma consciente, comece devagar, principalmente pelo trabalho das sombras. Mas os psicodélicos são ótimos para mostrar pra gente não só a nossa própria sombra, mas a sombra do coletivo. E como todos somos um, o que a gente faz pra gente, a gente tá fazendo pra todo mundo. Então esse trabalho que a gente faz da sombra é o melhor trabalho que a gente pode fazer pra humanidade, principalmente da onde a gente tá atualmente. Sem querer olhar, porque a gente tá navegando nessa realidade como se a gente fosse criança e a gente, sabe, uma criança estabanada que tá batendo em tudo e tá quebrando tudo e tá sujando tudo e a criança fica fingindo que não sabe o que tá fazendo. E, pequeno detalhe, não somos crianças, somos adultos, estamos fazendo isso e ainda a gente finge que a gente não tá fazendo nada. E esse é o level de negação da sombra que a gente tá como sociedade. Então, os psicodélicos, a gente acessa um outro level de consciência, onde a gente consegue enxergar de uma perspectiva mais elevada, aonde e por que a gente consegue olhar a sombra nos psicodélicos? Porque literalmente eles tiram a gente tá aqui, a luz e a sombra. Não quero olhar a sombra, quero fingir que eu sou só luz, que eu sou só boazinha o tempo inteiro. Aí os psicodélicos te tiram e você se observa daqui de cima. Você tá observando os dois, a sombra e a luz. Nossa, olha o que a Laísa faz, olha como a Laísa se comporta. E os psicodélicos são bons porque eles trazem essa compaixão, essa... Olha, a Laísa faz isso porque ela observou os pais dela fazendo isso a vida inteira. Então ela tá copiando. Então deixa... E vale lembrar também que esses padrões, essas coisas inconscientes, elas estão ali porque elas servem pra algo. Não é um erro do universo. Não é assim... É um bug no sistema. Essa sombra tá ali exatamente pra gente olhar pra essas partes da gente, pra gente trazer luz pra essas partes. Tanto que o Matt Kahn mesmo, ele fala nos vídeos dele. Você não precisa ir atrás de livro ou fazer nenhum desses exercícios que eu vou falar aqui para olhar para sua sombra. Basta você olhar em volta da sua vida. Aonde é que está o trabalho? Quais são, principalmente em relacionamentos, é onde a sombra, tem até uma frase, eu não sei se é da internet, de onde que eu tirei, mas se você não olhar para sua sombra e procurar, tentar encontrar ela, os seus relacionamentos vão revelar essa sombra. Então, ou você olha por si, ou seus relacionamentos vão trazer. Então, vamos lá. Falando sobre psicodélicos, é uma visão, uma outra perspectiva para olhar para sua vida e se observar de longe e ver que, nossa, eu tenho todos esses comportamentos inconscientes que eu não estava consciente. E aí vem o puta trabalho da integração, de eu vi essa sombra, mas não quero ver. É uma coisa que a gente não quer ver, a gente tá em negação. A sombra tá lá porque a gente esconde, a gente tem vergonha de muita coisa, principalmente sexualidade, morte, a gente tem medo, então a gente enfia lá para baixo do tapete, a gente não quer lidar com aquilo, a gente tá em negação, a gente tem vergonha, a gente repreende, então fica tudo enfiado lá no sótão. E eventualmente aquela sombra os ratos e as baratas de lá do basement, de lá do sótão, que eventualmente eles vão vir para a superfície nas horas mais inesperadas, né? O que é essa sombra? É quando a gente fica com raiva, a gente trata os outros mal, a gente grita e a gente fica com borbulha assim, o negócio por dentro faz barraco, chora. Então, essa sombra ela vai se revelar nos momentos mais inesperados se a gente não tem a capacidade de enfrentá-las. Né? Então, psicodélico é uma das ferramentas. Qual foi? Comecei a falar da segunda ferramenta. Vamos lá, meditação. Meditação, eu acho que é pouco falado o tanto de trabalho das sombras que os perigos, na verdade, da meditação, de sentar consigo mesmo. Pensa que somos seres humanos, que a gente tá vivendo naquela velocidade super rápida, navegando nessa realidade e de repente a gente para. E aí, quando a gente para, a gente começa a ter consciência do nosso corpo, que é essa consciência que eu falei, bota na testa, bota na mão. Aí a gente começa a ser consciente, fala, nossa, olha quanta coisa que eu tenho aqui no meu coração, de coisa não processada, que eu tô trazendo há milênios, de gerações para gerações, eu tenho muita coisa aqui para lidar, só que eu não quero olhar para isso. Então, eu não consigo fazer meditação, eu não faço meditação direito. Porque é difícil sentar com a gente mesmo e olhar para essas coisas dentro da gente. E por que eu falo os perigos da meditação? Porque quando a gente medita, a gente começa a enxergar a gente também com uma perspectiva mais elevada. Tanto que os psicodélicos,
e meditação no final são a mesma coisa, né? Os efeitos dos psicodélicos já foi comprovado cientificamente, já tem estudos de que eles mediram o cérebro dos monges, né? E uma pessoa que tomou psicodélico uma dose baixa e meditação do monge psicodélico no final deu a mesma coisa. Então eles tocam nas mesmas áreas do nosso cérebro, da gente conseguir enxergar de um patamar mais elevado, de conseguir enxergar de longe, não tá tão preso ali no que tá acontecendo no momento. É uma perspectiva elevada mesmo da nossa vida. Então a meditação, ela tem essas características e mais ainda de se conectar com o nosso corpo. Quando a gente senta, a gente às vezes respira fundo, a gente vê o que tá acontecendo, né? Então, pensa que você tá ali, né? Sabe que você tá malhando, e às vezes você se machuca, mas você nem vê que o sangue tá quente? É assim que a gente tá navegando na realidade. A gente tá tão na pressa que a gente nem consegue ver. E aí, quando a gente para e a gente realmente começa a observar o que tá acontecendo dentro desse corpo, e não é porque tá acontecendo porque você tem trauma, é ser um ser humano nessa realidade. E aí o nosso corpo começa a se comunicar com a gente, essas lembranças, coisas, traumas começam a vir para a superfície, porque esse, na verdade, é o objetivo da meditação em si, a gente se observar de longe, a gente ser o observador e não se perder tanto. Mas muitas coisas da sombra vêm para a superfície, e aí vem a parte da gente trabalhar na autocompaixão, no autoamor, para a gente conseguir olhar para essa sombra. E ver que se a gente não tá conseguindo ver, quando a gente tá consciente, tem uma razão e compaixão com essa parte da gente que ainda não tem capacidade de olhar para esse nosso lado ruim. E foi ensinado pra gente que é o nosso lado ruim, que é o lado da escuridão. Não foi ensinado pra gente que é o lado onde tá a mágica. Mergulha nesse lugar que você vai sair renovada. É como entrar na água do mar que você sai. Eu acabei de ir na água do mar, você sente outra pessoa, você sai renovada. E é nessa escuridão só que ensinaram pra gente que não mergulha ali, não vá no sexo, não vá nos psicodélicos, não fale sobre morte, não vá. E o que eu tô falando pra vocês é vá, porque até então eu posso falar da minha própria experiência, eu não tô falando que vocês têm que fazer nada, não tô recomendando nada aqui, mas da minha própria experiência, todas as ruas que eu entro, que as pessoas falam, que a sociedade fala, que as autoridades falam, que a minha família fala, que a religião fala, não vá ali, toda vez que eu vou ali, altas coisas, altos segredos estão sendo revelados pra mim. E a minha vida melhorou pra caramba. E eu vejo também de aceitar o meu próprio lado também. Eu sempre fui muito sexual e eu sinto que os meus ex me julgavam muito. Eu já estive com caras que tinham a libido baixa e eu comecei a me questionar. E ter a oportunidade de mergulhar naquilo e ver a minha sensualidade. Eu, como mulher, eu sou uma mulher. Não tem como eu ficar me encolhendo, fingindo que eu não sou uma mulher. Então é um trabalho muito grande, talvez por conta da repressão da religião, de olhar pra mim e conseguir tirar essas camadas do que eu não sou, do que eu deveria ser, do que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, remover todas essas camadas. É o trabalho que os psicodélicos fazem de desconstrução. Desconstrução pra quê? Pra tirar todas essas máscaras de luz, de fingir que a gente é gratiluz o tempo inteiro, porque não somos, ninguém é só luz. Ainda as pessoas que atingiram a iluminação, elas ainda têm a sombra dentro delas. Eu tava até lendo no fórum esses dias, o cara falando, eu já conheci muito monge que é viciado no celular. Então, assim, existem levels de despertar, de iluminação, que assim, ninguém se safa. É a dança da dualidade. Se você tá nessa realidade, você tem luz e tem sombra dentro de você. Mas voltando para as ferramentas, tá? Psicodélicos, meditação e arquétipos. Arquétipos é uma outra ótima forma, porque quando você começa a tocar no arquétipo, né? Por exemplo, do tarô, os arquétipos do tarô, ou arquétipo mesmo, por exemplo, eu tenho muito do rebelde dentro de mim. Eu consegui identificar que, não, eu não sou louca, eu não quero provocar as pessoas o tempo inteiro. É porque eu tenho o arquétipo do rebelde em mim, então eu quero quebrar os caminhos atuais para construir caminhos novos. Não é que eu quero ser rebelde só pra fazer maldade pros outros, só pra trazer caos pra vida das pessoas. Não, é porque eu vejo que sendo dessa forma existem mais oportunidades pra crescimento, pra tocar no meu potencial, pra tocar nas infinitas possibilidades. Quando eu trago esse caos, que também é a escuridão. Então não é que eu quero provocar, eu não sou desse jeito só porque eu sou maldosa e eu quero que a minha família passe desapontamento por eu ser do jeito que eu sou. Não, eu sou do jeito que eu sou porque a energia que eu tenho, é o arquétipo que eu já identifiquei que eu tenho em mim. Talvez no futuro eu não terei mais esse arquétipo, mas é muito bom pra mim, pra eu saber
que eu tenho o arquétipo da líder também, de querer tomar frente, de falar, bom, ninguém tá se movendo, deixa eu ir aqui tomar frente das coisas e fazer algo. De abrir caminhos, né, que é o papel do líder, de conseguir ver além para trazer outras pessoas para onde eu tô. Então é bom eu ver porque, ai, não é que eu sou extremamente masculina, nossa, Laísa quer fazer. Não, porque eu tenho o arquétipo da líder dentro de mim, eu tenho o arquétipo do rebelde, eu também tenho o arquétipo de cuidar de quem tá do meu lado, se alguma amiga minha vem visitar, eu faço comida, se eu tô em um relacionamento, é a minha linguagem do amor de cuidar da pessoa, de dobrar a roupa da pessoa, então eu tenho a cuidadora dentro de mim. Temos todos os arquétipos dentro da gente, mas por que eu falo que o arquétipo é bom pro trabalho da sombra? Porque a gente começa a olhar para parte da gente, começa meio que se colocar dentro de caixinhas, dentro desses arquétipos, para ver que parte da minha personalidade, qual o momento que eu tô na minha vida. Às vezes eu tô no momento do arquétipo da mãe, que tá mais cuidando, às vezes agora eu tô nesse arquétipo da liderança, que é mais do masculino, ou a liderança do feminino também, que eu tô trazendo pra dentro de mim. A gente consegue jogar com essas, tocar nessas energias. O arquétipo no sentido de trazer as deusas Kali, a Hécate, que são essas deusas que trazem essa força da sombra, da escuridão. Então, nesse momento, eu tô trabalhando com a Hécate, então eu tô pedindo pra ela trazer essa energia da escuridão, da transformação pra minha vida. E aí a gente consegue brincar com essas energias, identificar essas energias, e uma vez que a gente identifica, a gente começa a canalizar elas no sentido que a gente quer, aonde a gente quer colocar a atenção na nossa vida. Então, os arquétipos é algo que não foi a fundo ainda aqui no canal, mas futuramente, com certeza, eu vou falar de cada arquétipo, da importância também de saber qual o momento da sua vida. Às vezes a gente tá no arquétipo, mas, poxa, esse arquétipo aqui não tá funcionando, não é o que você precisa, é o que você quer, é o que você idealiza, mas não é o que você precisa nesse momento da sua vida. Então, quais são os arquétipos que você quer ativar? Tem até um livro, The Goddess in Every Woman, As Deusas em Cada Mulher. E foi muito bom eu ter lido aquele livro porque a minha irmã, ela tem filha, ela cuida da casa, e eu começava a olhar, não, ela tem que ir atrás de mais coisas, ela tem que viajar, e aí ela teve filho, e de não julgar ela, de saber que ela tá naquele arquétipo, é o momento que ela tá na vida dela, é o que ela quer pra ela, e saber que eu sou uma mulher completamente diferente, e conseguir apreciar também as diferenças, e ver que ela tá num arquétipo diferente, conseguir identificar, é por isso que eu acho que ela tá desperdiçando a vida dela, porque ela tá nesse momento. E também ver a troca também, de começar a admirar ela, porque parte de mim também quer viver aquela vida. Então, olhar os arquétipos, ver onde me ajudou a ver onde é que eu tô na minha vida e pra onde eu quero ir, qual arquétipo, falar dos animais de poder, que é uma coisa que eu amo também, da cobra, de trazer essa consciência de que eu preciso trocar de pele, não adianta eu ficar tentando me agarrar no antigo, a cobra que não troca de pele morre, então deixa o velho ir pra fora pra você se tornar uma nova pessoa, eu trago também o arquétipo do jaguar, que o jaguar ele tem a habilidade de enxergar na escuridão, então o que é que eu não tô enxergando aqui nessa situação, né, o jaguar, ele me faz enxergar a sombra, né? Onde é que eu não tô olhando aqui? Quais são as coisas que eu não tava reparando ontem porque eu tava só na luz? Então, qual é a outra forma de olhar para essa situação? E o jaguar também me traz a força da ação, então eu chamo no meu altar, traz essa força para eu conseguir ter mais voracidade, para conseguir atacar os meus sonhos, para conseguir ajudar mais gente, né? Então, o jaguar, ele tem esse espírito de proteção também. Então, os arquétipos é uma ferramenta ótima. Eu não vou entrar muito a fundo em cada um aqui, mas é uma outra ferramenta muito boa. Vamos lá, quarta ferramenta, journaling. Gente, que difícil que é, difícil que é olhar o meu journal, o meu diário, que eu anoto as coisas. Faz mais ou menos 5 anos, porque o que eu tenho é um grossão. Eu super indico pra vocês que você compre um livro mesmo, um grosso, assim, pra você escrever pro resto da vida. Eu comecei a escrever no meu, eu acho que foi 2015, 2017, sei lá. E aí, às vezes, eu volto e eu falo, meu Deus do céu, o que tava acontecendo nesse momento da sua vida? Minha vida acabava, eu escrevia no dia, não, porque hoje eu tô triste por causa de fulano, às vezes relacionamento que hoje eu nem lembro mais do cara, nem tava, foi coisa que durou 4 meses, eu tava perdendo, naquele dia o meu mundo tava acabando porque o cara me mandou uma mensagem, e não só isso, mas ver outras fases, assim, experiência psicodélica que eu tive, eu escrevi lá, eu falei, meu Deus do céu, olha os insights que eu tive 2 anos atrás, que eu ainda tô tendo, que ainda tá no meu inconsciente, que eu tive consciência naquela experiência psicodélica,
2 anos se passaram, eu continuo tentando lutar com essa parte do meu inconsciente nos meus padrões, e é uma coisa que eu tô trazendo pra superfície agora, e aí eu leio no journal e eu falo, nossa, é o trabalho da sombra, são coisas minhas, que eu tô tendo que trabalhar nelas há muito tempo, e é ok, é o processo de ser um ser humano aqui, a gente tá sempre evoluindo, mas são coisas que, poxa, se eu trouxesse mais a luz pra esse tema que tava lá 2 anos atrás, e tá se repetindo novamente agora, deixa eu trazer isso pra superfície, deixa eu fazer algo, deixa eu ler um livro sobre isso. Já vou me emendar aí em outra ferramenta, né? A gente falou agora de... Vamos falar dos livros. Qual foi que a gente acabou de falar agora? Journal, né? Diário, de escrever tudo no diário. Quando você escreve no diário, você tá também se enxergando de um ponto de vista mais elevado. Olha como todas essas ferramentas te ajudam a enxergar de uma outra perspectiva. Quando você escreve, hoje eu fiz tal coisa, e obviamente que você tenta ser honesto, né? Eu escrevo coisas no meu journal que, nossa, às vezes me dá ansiedade. Quando eu começo a ler, me dá ansiedade de ver o que estava acontecendo na minha vida naquele momento, coisas que ainda estão acontecendo e que precisam ser olhadas. Então, é assim, não adianta só escrever no seu journal. Você precisa ter algumas ações a serem tomadas. Né? Assim como a experiência psicodélica, assim, também quando todas as outras ferramentas precisam que a gente tome a frente. Porque senão vai ficar ali, ó, na escuridão e você sabe, fertiliza essa escuridão, fica mais escuridão ainda, essas sombras. Então, escrever, e a próxima são livros. Livros que fazem a gente... É difícil achar livros da escuridão. Muitos livros do Osho, eu gosto dos livros dele porque ele fala bastante sobre... ele fala abertamente sobre dinheiro, ele fala abertamente sobre sexo, ele fala abertamente sobre essa energia da escuridão, da força vital que a gente tem como ser humano. Então eu gosto muito dos livros dele porque me fazem me tornar mais eu. Que é uma qualidade que eu gosto nessa jornada do autodesconhecimento, que é me tornar mais eu. Né? Então, eu não quero mergulhar na minha escuridão para eu ser mais luz. Eu quero me sentir mais completa, eu quero me sentir mais alinhada comigo mesma. Então, os livros, vamos lá nos livros. Tem livros que fazem a gente se desconstruir. E não é qualquer livro. Tem livro de romance que a gente leu, não mudou muita coisa na nossa vida. Agora tem livros que mexem com a nossa estrutura do nosso ser, que são esses livros do Osho, ou livros sobre a consciência. Tem livro do Deepak Chopra, que é O Efeito Sombra, que é um livro bem conhecido da sombra. E saber quais são os livros certos para ler também, não ficar lendo o livro. E aí, novamente, eu venho com essa parte da espiritualidade. Tem muita gente que foi tanto na espiritualidade que eles esqueceram que a gente tá aqui nessa realidade física e que as coisas funcionam de uma certa forma nessa realidade. Então, vem novamente a minha palavra do povo da espiritualidade, porque é a nova religião. A espiritualidade agora é a nova religião quando não integrada à sombra. Quando a gente vai pra experiência de ayahuasca, todo mundo fala de paz e amor e ninguém fala de que a gente vomitou os nossos traumas, de que a gente enfrentou a nossa própria morte, que a gente ainda tem coisa de luto pra passar, de pessoas que morreram na nossa vida. Não vai aí. Ai, mas eu tenho essas visões horríveis. Eu cheguei num ponto onde eu vejo coisas bonitas e eu vejo coisas feias nas minhas experiências psicodélicas. E tudo pertence. Tudo faz parte de mim. E eu sinto que essa jornada de mergulhar nessas ruas, de ler esses livros, de fazer a meditação, de experimentar os psicodélicos para mergulhar na minha escuridão, me tornou quem eu sou e me fez honrar essas partes de mim também, porque é graças a essa parte da escuridão, a dualidade, que eu tô aqui nessa realidade como um ser humano. Então, honrar essas minhas partes da sombra. Então, vamos ver se eu tô escando demais. Livros, relacionamentos, eu não posso deixar de falar aqui que relacionamentos, tudo é culpa do parceiro, tudo é culpa da parceira, nada é a gente não... E o que acontece com essa sombra, né? Vale lembrar também que se a gente deixar essa sombra tomando conta, essa sombra vai dirigir o carro e vai destruir a nossa vida. Né? Tem uma frase do Jung que ele fala, a gente não se torna mais iluminado só imaginando figuras de luz, a gente se torna mais iluminado mergulhando na escuridão. E aí tem uma outra frase dele que ele fala... se a gente não controlar e dominar, integrar essa escuridão, a gente vai... As coisas ruins vão acontecer na nossa vida e a gente vai chamar de destino. Então é como se a gente não pegasse responsabilidade sobre essa sombra, né? E honrar tem sido muito, assim, aliviante olhar pra minha sombra e falar, é ok que eu tenho essa sombra, é ok. E a minha vida tem mudado muito pra melhor porque eu tô acolhendo essa sombra.
Ah, eu quero dançar funk? Tá, quero dançar funk. Eu não preciso ficar me julgando porque eu quero dançar funk. Eu não preciso me julgar. A pessoa, Laís, a pessoa da espiritualidade não mandaria a pessoa tomar no cu. Tá, mas eu não sou da espiritualidade, eu não sou só essa pessoa. Tem até uma frase que fala I am that too, em inglês, que eu tive esse pensamento de uma experiência psicodélica, I am that too, eu sou a Laísa que grava vídeo, mas eu também sou a Laísa que grita às vezes. Eu também sou a Laísa que é mal educada. Eu também sou a Laísa que sente raiva. Eu também sou a Laísa que reza. Eu também sou a Laísa que faz sexo. Eu sou a Laísa profana. Eu também sou a Laísa santa. Eu sou aquela também. Eu sou tudo. E quando a gente faz isso, a gente consegue abraçar mais de nós mesmos e a gente consegue abraçar mais do mundo. Eu fui para um festival esses dias e eu olhando do jeito que o povo tava se vestindo, e o primeiro pensamento que veio foi, nossa, meu, o que essa nova geração tá fazendo? Puta que pariu, nossa, meu, eles estão perdidos, não sei o que lá, olha como eles se vestem. E aí depois o pensamento que eu quebrei foi, tudo pertence, tudo pertence. Essas pessoas na minha frente são Deus experienciando a si mesmo, de formas diferentes, de cores diferentes, de sabores diferentes, com sons diferentes, visualmente diferente, e cada pessoa veio aqui para expressar a sua própria energia, a sua própria frequência. E quando a gente se julga e a gente não consegue expressar a nossa própria frequência, a gente também não vai querer que as pessoas façam o mesmo. Tem até uma frase que eu vi essa semana que fala: aquele que não deseja liberdade para os outros, aquele que não dá a liberdade para os outros não merece liberdade para si mesmo. E isso bate muito forte, porque eu vejo que muitas coisas que eu julgava em outras pessoas antes são coisas que eu quero pra minha vida. Eu julgava, que essa pessoa é isso, e eu vejo, se eu for olhar, eu quero aquilo também. Julgar pessoas ricas, e eu quero aquilo também, eu quero ter o carro, eu quero ter riqueza, eu quero poder compartilhar com as pessoas em volta de mim. E não é errado querer dinheiro, não é errado fazer sexo, não é errado me conectar com a minha sexualidade, ser uma mulher sensual, não é errado mostrar o meu corpo, não é... E tudo isso que eu tava dentro de caixinha, então são vários levels de caixinha, e grande parte de sair dessas caixinhas é mergulhar nessa escuridão, é ocupar mais espaço. E eu vou finalizar aqui com algumas outras ferramentas que eu sei. Dançar é uma ação, tudo que envolve o nosso corpo, né, dançar, ou pintar artes, né, fazer arte, escrever, poesia, tudo isso o artista, né, o famoso artista, é uma característica de mergulhar nessa sombra, de se renovar dentro dessa sombra, de mergulhar, porque vale lembrar que o nosso potencial, ele não vai sair da gente até que a gente mergulhe nessa sombra. O nosso potencial, ele vai ficar intocado até que a gente mergulhe nessas partes da gente que a gente tem medo de mergulhar, né? Acho que tem outras ferramentas aí que dá, tem o trabalho do espelho também, que é uma ótima forma de fazer o trabalho das sombras, dança, tem tantas ferramentas que podem ser utilizadas, mas eu vou falar dessas aqui hoje, depois se vocês quiserem deixar outras ferramentas aí embaixo também que vocês usam, pode deixar, mas eu queria trazer essa consciência da importância de abraçar a nossa sombra, de integrar, de se tornar completo, de se tornar um ser humano integrado. O que significa holístico, né? Integrado. A dinâmica da espiral é um sistema que integra. Você passou por todos aqueles... Quem ainda não assistiu a minha série da dinâmica da espiral, volta lá, eu gravei uma série pro canal. Mas integrar todos esses estágios e ver que todos eles pertencem, todos eles devem ser honrados, todos eles são necessários. Não é escolher um, nenhum é melhor que o outro. Não é escolher entre a religião, ou a ciência, ou a espiritualidade. É todos, tudo pertence. Honrar tudo para que a gente possa expressar essas partes da gente que a gente não permite também, porque a gente ainda tá catando milho. Essa parte sou eu. Não, a gente é tudo, a gente é o todo, somos as pessoas em volta da gente também, somos o ambiente. E a gente começa a ver, uma vez que a gente começa a observar essas inconsciências, a gente começa a ver o quanto que a gente cria, porque assim, não, o universo tá aleatoriamente acontecendo dentro da minha frente, na minha frente, né? Agora, quando você começa a observar, não, esse universo ele tá acontecendo porque eu tô criando. Aqueles 95% que é o inconsciente, somos nós criando essa realidade sem nem saber. São partes da gente que estão funcionando. Você não tem que falar pro seu coração bater o tempo inteiro. O seu coração tá batendo inconscientemente, involuntariamente.
Então tem tanto acontecendo nesse level do inconsciente, e quando a gente mergulha nessa escuridão, é como se a gente estivesse dentro desse barco, no topo do barco a vida inteira, e de repente a gente começa a mergulhar, e mergulhar não, olhar embaixo do barco, e nas partes mais intensas, tem toda uma máquina funcionando ali. Como é que essa máquina funciona? Como é que esse barco anda? Eu tô ali no topo do barco a vida inteira e eu nunca fui ver como é que esse barco funciona. Por que que o barco vai mais para um lado do que para o outro? E a gente começa a pegar mais responsabilidade, que é o ponto aqui. Autorresponsabilidade. Quando a gente começa a olhar para nossa sombra, a gente vê que não são as corporações lá fora que estão matando o meio ambiente, são as nossas próprias ações. Como é que eu ajo na minha vida? Como é que eu não integro a minha sombra? Porque o nosso poder tá na nossa sombra. O nosso potencial tá ali. Então, o que tá acontecendo na minha vida quando eu não pego esse poder? Eu fico reclamando das corporações lá, as indústrias, as empresas, o mundo corporativo, todo mundo que tá fazendo aquilo, mas eu não olho para mim mesmo. Quando é que eu não tô tocando nesse meu poder, que eu poderia fazer algo, né, sobre a situação, ao invés de tomar essa postura de vítima? Então, muito do vitimismo vem por conta dessa sombra, de integrar a nossa criança interna também, mas isso daqui é papo para outro vídeo. Eu quero saber de vocês, como é que vocês fazem esse trabalho da sombra? Quais são as ferramentas que vocês usam? Quais foram os momentos desse vídeo aqui que deu um ahá dentro de você? Eu leio todos os comentários, eu quero saber de vocês também. E minha principal dica aqui, não é nem dica, nem nada, mas assim, mergulhe na sua sombra. Conheça a sua sombra. O que é o autoconhecimento? É a gente descobrir como é que a gente funciona, por que a gente é do jeito que a gente é. E mais importante ainda, desejos, né? Essa realidade, ela é manifestada por conta de desejos de várias pessoas. Então, quais são as coisas que eu quero e que eu nunca me permiti querer porque eu tava dentro dessa caixinha, seja emocionalmente, seja sexualmente, seja materialmente? Quais são as coisas que eu quero experienciar como um ser humano? Porque eu sou um ser humano e eu tenho essa parte da sombra. E é ok que eu tenha essa parte da sombra, ela pertence também, eu acolho, eu integro, é parte de mim também. E não só é parte de mim, mas é daí que sai a autenticidade. Mas é isso, um beijo grande, muito obrigada por estar aqui. Não esqueça de clicar pra... Curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você sabe que tem a capacidade mental de lidar, de olhar. E lembra também que não é todo mundo. Não tente... Pensa que você tá fazendo várias dessas ferramentas que eu falei aqui hoje e você nem sabia. Mas tem pessoas que não querem olhar para a sombra. Não é todo mundo que quer olhar para a sombra e é ok. Então honre o seu próprio caminho e olhe para você. Pega essa mensagem aqui, porque o seu ego também assistiu esse vídeo, né? O Baby Eagle também assistiu esse vídeo. Então vem aqui, Baby Eagle, isso daqui não é para você. O eu superior vai utilizar tudo que foi falado aqui hoje. Então, eu desejo que o seu eu superior utilize tudo que a gente tá falando aqui hoje, ao invés do ego pegar e começar a jogar os outros, olhar a sombra dos outros e tal.